Paz do Senhor, homem, mulher de Deus. Como é bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje estaremos compartilhando com você a terceira aula, uma aula maravilhosa, uma palavra extraordinária da parte de Deus. Sabe, o Senhor tem usado essas mensagens para nos alertar sobre a sua vontade, tem usado o presbítero Arnaldo como uma voz profética para as nossas vidas. Espero que você esteja sendo poderosamente abençoado nesses dias. Compartilhe esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, comenta aí, faz a pergunta no comentário. Na medida do possível, estaremos trazendo à tona todas as perguntas, estaremos respondendo a você. Na descrição do vídeo, nós temos um link do Google Class, lá você vai ter acesso aos materiais, ao e-book que foi confeccionado pelo presbítero Arnaldo com o conteúdo dessa aula e os resumos de cada aula que nós estamos ministrando, da primeira, segunda e da terceira. Que você seja poderosamente abençoado nesse dia. No final da aula, estaremos voltando aqui para fazermos uma oração de concordância, uma oração pela tua família, uma oração pela tua cura, uma oração pela tua restituição, na autoridade do nome de Jesus. Assista aí a aula, seja poderosamente abençoado, em nome de Jesus. Bem, meus irmãos, queridos irmãos, nós falamos da aula anterior sobre o juízo dos 7 selos, mas na aula anterior que foi ministrada, nós falávamos sobre os selos, exatamente os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então, nós falamos aqui a respeito do cavalo branco e o seu cavaleiro, que nós dissemos que esse cavaleiro, muitas pessoas dizem que é Jesus Cristo, mas nós vimos aqui que não se trata de Jesus Cristo, se trata de um cavaleiro anônimo que veio aqui na terra cumprir as determinações de Deus a respeito do juízo que ele enviará sobre a terra. E o segundo cavaleiro, o seu cavalo vermelho, é um cavaleiro que vem dar prosseguimento naquilo que o primeiro cavaleiro trouxe, que é as guerras, né? E esse segundo cavaleiro, que é o cavaleiro do cavalo vermelho, ele traz a continuação das guerras, né? Que vem trazer a destruição entre as nações, e os homens irão se matar uns aos outros, conforme nós vimos lá, como está escrito lá no estudo que foi enviado, aquelas apostilas com os juízos da tribulação, que fala dos selos, das trombetas e das taças. Então, o terceiro cavalo, que é o cavalo preto, esse cavalo, ele diz que tinha na mão uma balança. E essa balança diz respeito a escassez de alimentos que vai haver nesse tempo. Haverá muita falta de alimentação, em função das guerras que se intensificarão, e essa falta de alimentação chega aí um ponto que as pessoas, para ter um pouco de trigo, um pouco de isso ou daquilo outro,
vai ter que ser racionado. Então, é uma fome muito grande, né? Mas temos também uma situação, o cavalo preto tinha uma balança, né? Que aí, também no final desse texto diz o seguinte, que não danifiqueis o azeite e o vinho, que está no versículo 6. Nós vamos ver o que significa o que quer dizer esse azeite. Nós sabemos que o azeite significa assim, o símbolo do Espírito Santo. E ele fala do vinho, que o vinho significa a palavra que Jesus está falando no Mateus, no capítulo 7, no versículo 19, onde ele está dizendo assim que o vinho se trata da palavra de Deus. Mas ele fala lá do vinho velho e o vinho novo. Agora vamos entender que o vinho novo que ele está se referindo é o evangelho dele. Mas o vinho velho, ele está se referindo ao judaísmo e à lei. Mas fica assim uma indefinição quanto ao azeite, né? Nesse texto aqui, que nós não conseguimos decifrar, e muitos autores renomados, eruditos, não conseguiram ter uma definição, o significado do azeite. E o cavalo amarelo. O cavalo amarelo está trazendo aí uma situação das consequências do que houve, o que aconteceu com o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco, o cavaleiro do cavalo vermelho, e o que aconteceu com o cavaleiro do cavalo preto. Então esse cavalo, essa cor amarela, ela vem significar aí a situação pós-guerra. Porque o que acontece após a guerra? Muita mortandade, corpos espalhados pelo chão que não são nem sepultados. Aí o que acontece? Os urubus, os cavalos mortos, tudo isso aí é uma festa para os urubus. E com isso aí, a proliferação das doenças, das pestilências que vai ocorrer no mundo em face dessa situação apresentada pela a situação pós-guerra representada no cavalo amarelo. No segundo item dessa aula, nós iremos falar a respeito dos acontecimentos dos 3 últimos selos a serem abertos. Então, falamos dos 3 primeiros selos, e agora nós vamos tratar do que nós não falamos nessa aula, vamos falar nessa aula atual, a respeito dos 3 selos que estão faltando. Nós vimos que os selos são 7, mas nós vamos ver aqui que o 7º selo, ele faz parte do juízo das trombetas. Nós vamos tratar aqui desse selo, desses 3 selos que estão faltando. Então diz o seguinte: o 5º selo, que está no versículo 9 e 11, mostra a morte dos santos por causa da sua fé. E eles pedem a Deus vingança pelo sangue de todos os justos que foi derramado sobre a terra desde o justo Abel. Então, o 2º selo, o 6º selo, que vai do versículo 12 até o 17, fala dos abalos que ocorrerão nos céus e na terra. E vemos que o 7º selo consiste do juízo das 7 trombetas, onde uma nova série de juízos sucessivos é revelado. Então, o que é que nós entendemos? Quando nós lemos lá na nossa apostila, nós estamos vendo que esse juízo, quando chega no 7º, ele anuncia o próximo juízo. Quando vem o juízo das trombetas, também anuncia o próximo juízo, que é o juízo das taças.
Mas acontece aqui, quando chega no 6º capítulo, eu quero falar para os irmãos aqui, que eu não quero dar muito detalhe a respeito desses 3 juízos aqui, desses 3 selos que está aqui, porque a aula que nós estamos dando aqui é sobre juízos da tribulação. Tem coisas que acontecerão que está lá na apostila. Isso daqui, a apostila não fala muito disso aqui. Mas nós vemos aqui uma situação a respeito do capítulo 7. O que é que estava acontecendo? Quando nós chegamos no 6º selo, você viu que houve aquele relâmpagos e trovões, e houve a situação que nós vamos ver daqui a pouco, a respeito das pessoas que adoravam o mundo e deixaram de adorar a Deus, e Deus aí está mandando juízo sobre essas pessoas. E eles aí não entendem, né? Não conseguem entender que isso são coisas que Deus está mandando sobre esses apóstolos, essas pessoas que estão em rebelião contra Deus. Mas antes de chegar no 7º selo, nós estamos vendo aqui uma coisa. Olha o que acontece. Existe um parêntese. Então vamos ver o que ele está dizendo. Existe um parêntese, tem que ir uma parada do capítulo, do versículo do 6º selo, para entrar no 7º selo. Há uma parada, que essa parada ela está no Apocalipse 7, do 1 ao 17. E nós vemos o que significa essa parada. Essa parada corresponde à selagem dos 144 mil das 12 tribos de Israel, que é do 7 ao 8. Então vamos ver aqui, continuando, diz assim, vamos ler esse texto, né, biblicamente. Diz o seguinte: o 5º selo, Apocalipse 6, 9 e 11, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Versículo 10. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Versículo 11. Então cada um deles recebeu uma vestidura branca e foi-lhes dado que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. O lugar onde Deus vem e encontra ao encontro das necessidades humanas. Quer dizer, o altar o altar, eles estavam debaixo do altar. O que é o significado do altar? Significa que ali, onde as pessoas, ou terrenas ou espirituais, estão ali suplicando a Deus, e Deus vem ao encontro dessas pessoas que fazem as orações com precisão, com dedicação e com dedicação total. E Deus percebe que essas pessoas estão sendo sinceras e Ele vai ao encontro para atender às súplicas dessas pessoas. Debaixo do altar, as almas. São aqueles que sofreram os martírios durante os selos segundo e quarto. 4. Por causa da palavra de Deus, porque pregavam a mensagem cristã, o Evangelho de Cristo. Então, o que nós vamos entender nessa situação dessas pessoas que sofreram na perseguição do imperador romano, depois que Cristo
Cristo, da morte de Cristo, que Cristo ressuscitou. Então, houve essa perseguição do imperador, principalmente do imperador Nero, né, que tocou fogo em Roma, e disse que quem tinha tocado fogo eram os cristãos. Então, quando quiseram acusar o Nero que ele era o incendiário de Roma, ele não, quem tocou fogo foram os cristãos. Aí o que é que houve? Mandou a guarda pretoriana dele prender e matar os cristãos. E o que é que aconteceu com os cristãos? Foram jogados na arena para que as feras comessem, matassem, devorados pelas feras, e ao mesmo tempo outros foram queimados em fogueira e outros foram crucificados por causa dessa perseguição a respeito desses imperadores, porque eles exigiam que eles fossem considerados um Deus. E quem não prestasse essa adoração ao Deus imperador romano seria castigado. Então, os cristãos jamais iam aceitar essa imposição do imperador para que eles deixassem de adorar o nosso Deus para adorar o imperador romano. Então, por isso, eles foram crucificados, foram queimados e foram devorados pelas feras. E como nós vemos isso aí, tudo aconteceu por causa do testemunho que eles deram. Né? Eles preferiam dar o testemunho de Cristo do que aceitar. Agora, meu irmão, eu quero que vocês entendam o que vai acontecer quando o anticristo vier. É que esses imperadores, eles tinham uma perseguição que era local, era dentro de Roma, mas o anticristo não é assim. O anticristo é em todo o mundo essa perseguição. Entendeu? E essa perseguição aqui que nós estamos vendo aqui nesse texto é como uma criança na frente do que vai acontecer quando o anticristo estiver sob o domínio. O sexto selo, nós vimos aí o quinto selo, vamos para o sexto selo. Observei quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como um tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Verso 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes, como os figos verdes caem da figueira quando sacudida por um vento forte. 14. O céu se encolheu como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. O 15º versículo diz o seguinte: então os reis da terra e os príncipes e os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. O 16 diz o seguinte: eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. 17. Pois chegou o dia da ira deles, e quem poderá suportar? Como nós estamos vendo aqui, irmãos, essa alusão aqui, que o autor sagrado, João, o vidente, que nós não sabemos se é o João evangelista ou se é o outro João. Nós sabemos que é o João vidente, né? Isso, quando nós estamos lendo toda a introdução desse livro, nós vemos lá que existe uma escola, né, onde todos seguiam a linha do apóstolo João. Então, o apóstolo João, que era o testa dessa escola. Então, tinham várias pessoas que se integravam. Então, esses caras, quando escreviam uma coisa, eles sendo da escola, ficavam no nome daquele que era o cabeça. Então, por isso que
às vezes, muitas coisas foram escritas e está dizendo que é daquele autor. E às vezes não foi ele que escreveu, mas como ele é o professor da escola, ele é o mestre daquela escola, então tudo sai no nome dele. Então é o que está acontecendo aqui nesse caso. Esses juízos aqui dizem o seguinte: o significado do sexto selo pode-se perceber que, de imediato, que esse selo descreve, de modo definido, uma série de juízos e não qualquer acontecimento particular. Então, existem acontecimentos que são determinados para uma determinada causa, mas esse sexto selo aqui, você está vendo que situações cósmicas, abalos no céu, na terra, terremotos, todas essas coisas, tudo para causar impacto na apostasia, naqueles que estão em apostasia, aqueles que estão, que não estão em obediência com aquilo que Deus tem determinado para que nós façamos. No segundo, ele diz o seguinte: o sol tornou-se negro como tornou-se negro, diga assim, uma modificação atmosférica devido aos acontecimentos sobre a Terra, incluindo combates ou armas atômicas. Então, o que nós estamos vendo aqui? Então, não só as nuvens do céu que podem cobrir a luz do sol ou da lua, mas também nós estamos vendo aqui que a guerra que vai se deflagrar, a terceira guerra, essa terceira guerra, como diz assim, vai sobrar muito pouca gente. Então, os homens estão fazendo aquilo que Deus determinou. Deus determinou que os homens se matassem uns aos outros. Então, essas guerras, o que são? Exatamente essas mortes, esses ataques. Os mais fortes dominam os mais fracos, mas existe a rebelião daqueles mais fracos que vão se levantar contra os mais fortes. Então, a mortandade é geral. Então, quando esses mais fortes se verem em apuro, o que eles fazem? Vão usar as armas poderosas deles, que são as armas atômicas. Então, essas armas são tão poderosas, são de grande poder, que vão causar todo esse sistema, abalo no sistema, nos céus, né? Diz assim. Então, veja bem, nos céus não está falando do céu na habitação de Deus. Era usado pelos profetas para indicar arrependimento. E que essa situação que nós vemos, os profetas, o que acontecia? Ele diz assim, um saco de crina, né? Significa que lá, os antigos daquela época, eles faziam essas pergaminhos, faziam certas coisas assim, tiravam o pelo da cabra, né, aquelas coisas, e faziam as anotações, o que ele escrevia. Então, só que ele tinha uma cabra da pele negra, né, que era como se fosse assim uma previsão do que era mal que iria acontecer. Então, era escrito nesses pergaminhos, né, de cabra aí, pelo da cabra, que era quando acontecia assim: a lua toda como sangue, provavelmente devido aos mesmos acontecimentos acima descritos. Então, se o sol escureceu ou a lua ficou vermelha, então vocês estão vendo que a mesma coisa, o que está acontecendo com o sol está acontecendo com a lua. E no fim, o que essas pessoas que estão atribuladas assim, caiam sobre nós? Os apóstolos, os apóstatas, fugirão e desejarão a morte para escapar do terror e do sofrimento que os atinge. Entenderam? Então, o que nós vemos ainda nesse texto aí, quando ele diz assim, que
Alguns procurarão a morte, mas não encontrarão. A morte fugirá deles. Então, essa situação, esses caras vão ter uma grande tribulação nas suas vidas, que eles vão pedir para morrer e não vão conseguir morrer. Dando continuidade a essa aula, nós vamos tratar agora do capítulo 7 do Apocalipse, onde ele está falando digamos assim, do 7, capítulo 7, o versículo 1 ao 8. Então, veja bem, o que está tratando esse versículo 7? Está tratando dos 144 mil selados de Israel. E nós vemos que do versículo 9 em diante, ele está tratando da grande multidão de mártires. Ele diz que essa grande multidão dos 144, esses 144 mil mártires de Israel, ele está falando exatamente desses que vão morrer dentro de Israel, que já morreram por causa da palavra. O sofrimento por causa da palavra. Mas aqui nós estamos vendo aqui o versículo 9 até o 17, que está tratando da grande multidão que estava no monte, e iam ao encontro de quem? Do Cordeiro. Então, essa multidão são de quê? Das nações, povos e línguas, que são quem? Os gentios, que somos nós. Mas nós vamos aqui tentar descrever isso aqui da maneira que... Vamos ler o texto aqui. O versículo, capítulo 7, do 1 ao 3. Nós vamos ler só até aí, não vamos ler até o 8 não, tá bom? Versículo 1. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar e em qualquer água. O que nós vimos lá, nós vamos ver aqui ainda nesse texto, que esses anjos estavam cumprindo aquilo que Deus havia determinado, o juízo que Deus havia determinado, mas foi determinado que eles fizessem uma parada. Uma parada para quê? Para que aqueles 144 mil e aquela grande multidão fossem seladas. Mas nós vamos desenvolver isso aqui. O versículo 2. Então, vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo de Deus, do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos que havia sido dado o poder para danificar a terra e o mar. Verso 3. Não danifique nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, meus irmãos, olha o o juízo dos cavalos, né? O juízo do sexto até o sexto selo, estavam em ação, estavam agindo contra toda a impiedade, toda a humanidade apóstata. Mas aí o que acontece? De repente, esse anjo se levanta e aqueles 4 anjos que estavam nos 4 cantos da terra, esses 4 cantos da terra, nós vemos também isso no livro de Daniel, quando ele fala dos 4 cantos. Digamos que as pessoas daquela época, os sábios daquela época, eles não entendiam, eles achavam que a terra era quadrada. E o que é? Em cada um dos 4 cantos tinha um anjo, é isso que eles determinavam assim. Mas hoje nós sabemos que não se trata disso, se trata de quê? Dos 4 pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. E esses 4 anjos, eles têm autoridade sobre tudo que existe na terra, autoridade dada por Deus para que eles, digamos que sejam os 4 cavaleiros do Apocalipse, assim. Esses 4 anjos, eles vinham com aquela autoridade, você vê que não são anjos comuns, mas podem ser arcanjos, podem ser anjos do mal,
que nós não sabemos, né? Isso não tem determinado no texto. E talvez sejam anjos do mal que foram dados a ele essa liberdade para destruir, causar danos sobre a terra. Mas é possível que o autor sagrado aluda aqui os 4 anjos da natureza, as forças naturais que controlam o meio ambiente terrestre sob a direção divina. Então, olha o que isso aí, digamos assim, os antigos, né? Os antigos, os profetas, eles achavam que seria isso. Seria o quê? Os poderes de Deus que Deus deu para que esses anjos tivessem essa autoridade, ou então, através das forças da própria natureza, porque eles têm poder de fazer com que a natureza crie tempestades, terremotos, todas essas coisas são causadas pelo poder desses anjos. Né? Assim eles acham. Né? Mas esses anjos são bons ou são maus? Praticamente nós entendemos aqui que seja um anjo mau. Mas, veja bem, vem aqui, digamos que um arcanjo e diz, para aí, vamos parar por enquanto, porque nós precisamos selar os 144 mil e aquela grande multidão. Então, enquanto essas pessoas, né, esses mártires, que são mártires, eram selados, então tinha que fazer aquela pausa para quê? Para que esses que são selados não passassem o quê? Pelas maiores tribulações que a terra ainda iria passar. Então esses selados não quer dizer que eles estavam livres da tribulação. Então veja bem, a igreja não estará livre da tribulação. Ela vai sofrer durante a tribulação, sim. Mas essa tribulação não vai, eles podem passar por essa tribulação, esses selados aí, podem passar por essa tribulação, mas eles estarão livres da condenação. E que Deus já separou esse povo, esses 144 mil e a grande multidão, separou para estar salvo no céu com ele. Então, veja bem, então a igreja, nós entendemos que a igreja aqui na terra, ela tem que passar por provações. Assim seria muito bom o cara entrar na igreja e a partir de hoje eu não tenho mais nenhuma tribulação, porque eu estou em Cristo e acabou. Não, Cristo sofreu. E aquele que quiser ser salvo vai passar por situações, vai passar por tribulações, vai passar por perseguições. Entendeu? Então, não vá pensar que você, quando pisou dentro da igreja, como muitas igrejas estão pregando por aí, dizendo que o cara agora já acabou o sofrimento, acabou a tribulação. Não acabou a tribulação nenhuma. Aí que as tribulações vão começar. Vocês estão vendo que a igreja do final, aquela igreja que vai passar pela tribulação ou grande tribulação, essa igreja vai sofrer a maior perseguição que vai acontecer na terra. É providenciada essa perseguição pelo anticristo. Mas nós vemos também que o apóstolo João, ou o vidente João, como é dito aqui no estudo, é dito que o João, ele escreveu isso aqui porque ele achava que esses acontecimentos que nós estamos falando, que vão acontecer, nós não sabemos quando, eles acham que esses acontecimentos aconteceriam nos próprios dias deles. Ele achou que tudo isso ia acontecer, a volta de Cristo ia acontecer exatamente nos dias que eles estavam vivendo. Como também os apóstolos, os 12 apóstolos de Cristo, também pensavam que os acontecimentos que Cristo havia falado iriam acontecer nos dias dele. Então a coisa não é isso. Então nós devemos, hoje, quando pisamos dentro da igreja, que procuramos obedecer o Evangelho de Cristo, então nós devemos ver as coisas da mesma maneira que ele, como se Cristo voltasse amanhã.
Então nós estamos vendo aqui, não, mas Cristo não vem agora. Quando ele vier? Não, não é quando ele vier, nós temos que, o amanhã nós não sabemos o que vai acontecer no amanhã. Quer dizer que o dia de Cristo pode estar longe, mas para aquele que morre amanhã, o dia de Cristo é esse. Se o cara morre hoje, então o dia de Cristo é hoje para ele. Então ele tem que estar pensando como se Cristo estivesse voltando hoje, ou amanhã, no caso. Então as coisas, as pessoas hoje não estão assim, vão para certas igrejas que estão falando coisas, colocando o cara naquela manimolência, naquela coisa, falando coisas que não podem ser. Então veja bem, nós estamos vivendo numa época onde nós esperamos a volta de Cristo. Então nós temos que viver a vida como se Cristo voltasse amanhã. É isso que nós devemos ver. O item 4 diz assim: para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Esses ventos não são literais, e sim uma força cósmica e espiritual que tem o poder de produzir acontecimentos horrendos sobre a face da terra. Como nós estamos vendo assim, tudo o livro de Apocalipse, né, tem algumas coisas que é tratada como se fosse literalmente, né, mas a maioria é um simbolismo. Então nós devemos prestar atenção no que se trata, se é simbolismo ou se é literal, se é simbólico ou literal. Então, como nós vemos assim, nós estudando lá no início do livro, nós estamos vendo que se trata de um simbolismo que tinha que ser desvendado. E Apocalipse quer dizer desvendamento. Aquilo que está escondido, que tem que ser revelado. Então é essa situação. Apocalipse 7, do 9 ao 17, identificado o quê? A identificação da multidão dos mártires. A grande multidão com vestes brancas. Então, nós estamos assim percebendo que essa grande multidão, como diz assim, tinha que ser os 144 mil selados de Israel, que as pessoas pensam que, como nós já temos visto aí, alguns pregarem, outros falarem, e entendem que esses 144 mil serão os que serão salvos. Estão entendendo? Serão os que serão salvos. Então, um diz assim, bem, eu não vou mais para a igreja, porque só é 144 mil que vão se salvar, então o que eu vou fazer lá? Ele acha que já está fora disso aí. Então nós estamos vendo que esses 144 mil são concernentes às 12 tribos de Israel. E quando nós estamos falando da grande multidão com vestiduras brancas, nós estamos falando de quem? De nações, povos e línguas, escravos e livres. Estamos falando de toda a casta que vai sofrer perseguições, mas por quê? Porque não vão abandonar a palavra de Deus. Não vão deixar de pregar a palavra de Deus e nem vão tremer na hora da espada. Quem tiver a espada sobre a sua cabeça, essas pessoas não tremerão, vão preferir a morte de que não aceitar se corromper. Bem, irmão, aqui nós estamos concluindo essa aula, né? A aula 3. E nessa conclusão, a continuação vai acontecer na aula 4, onde vai tratar do 7º selo. Aí vocês vão ver que a abertura do 7º selo, ele acontece a partir do versículo 8, do 1 ao 5. Então, isso é a abertura do selo, onde aparecem os 7 anjos na presença de Deus. Então, esses 7 anjos vão receber as trombetas, e essas trombetas é que vão anunciar o juízo das trombetas. Mas agora nós
encerramos aqui e vamos ficar nessa expectativa para o juízo das trombetas. Então, veja bem, se o juízo dos selos já foram tremendos, agora vocês vão me ajudar. Esse juízo das trombetas e o juízo das taças que virão. Até eu agradeço a atenção de todos esses que participaram, que ouviram e que ainda muitos irão ouvir. Eu quero agradecer essa grande participação de vocês. E eu peço que vocês continuem ouvindo e assistindo essas aulas, porque para nós é de grande importância. Em nome de Deus. Ok? Em nome de Cristo. Amém. Presbítero Arnaldo, nos questionaram nos comentários sobre o Apocalipse 4 e o Apocalipse 5, os 2 capítulos. Teria como o senhor nos explicar um pouco melhor o que é essa cena que a gente encontra lá no capítulo 4 e no capítulo 5 de Apocalipse, para os irmãos que estão nos acompanhando nas nossas aulas nesses dias? Ok. Então, nós vemos no capítulo 4 a visão do trono de Deus. Então, veja bem, para nós, para o nosso estudo aqui, ele não vai. Foi assim uma introdução das coisas que mais tarde iam acontecer, para a gente saber. O vidente João, ele teve aquela visão mística e aquele anjo, né, chamando ele, sobe para aqui, aí foi para o céu, chegou lá, o que ele viu no céu? Ele viu coisas que ele não sabia definir, ele não sabia o que era. Então, veja bem, coisas que não existem aqui na Terra. Você vê que ele viu o quê? 4 seres viventes que ele não sabia o que era. Um com cabeça de touro, outro com cabeça de... Então você viu aí essas cabeças diferentes, um com cabeça de homem. Então ele não sabia dizer o que realmente era isso aí, né? O significado dessas coisas aí. Mas o importante aí disso tudo aí é que ele está apresentando o trono de Deus, né? O trono de Deus, isso aí. Então a situação do capítulo 4 é para mostrar o que é o trono de Deus. Então, veja bem, para nós, humanos daqui, nós não temos a capacidade de definir essas coisas que estão aí. Então, o apóstolo João, ou o vidente João, como é falado, ele chegou no céu e viu um monte de coisas que ele não sabia explicar o que era para nós. Então, é como se você chegasse num lugar onde você nunca esteve e viu coisas diferentes que você desconhece. Você vai inventar qualquer coisa, né? Assim como ele disse. Bem, um parecia uma águia, outro parecia um touro, outro parecia uma cara de homem. Então, essas coisas assim. Então, essa é a visão do trono de Deus. Então, ela não leva nem a nada. Você vê que o capítulo é bem pequenininho, não está tratando de outra coisa. Está tratando especificamente do trono de Deus. E no capítulo 5, aí muda a situação, porque ele está mostrando o livro do Cordeiro, aquele livro que era escrito por dentro e por fora, que era com 7 selos, né? E mostra que ninguém tinha capacidade de abrir esse livro. Ele diz que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era capaz de abrir o selo, quebrar o selo desse livro. Mas veja bem, Cristo, ele tinha essa capacidade, por quê? Porque ele recebeu a missão de Deus de vir aqui na terra como homem, né? E nessa missão, que ele teve a capacidade de ser profeta, ser sacerdote, e falta ele completar ainda a missão dele, que é a missão de rei. E essa missão ele só vai ser cumprida quando ele retornar à terra. Mas veja bem, a missão dele, ele tinha a capacidade de abrir esse livro selado, esses 7 selos, quebrar esse selo, porque a terra, os habitantes da terra iam passar por uma situação de
tribulação como nunca aconteceu. Né? Nunca aconteceu essas tribulações que sobrevirão à humanidade. Então, agora, veja bem, Cristo é aquele que está abrindo os selos, quebrando os selos, os 7 selos, no caso aí. E ele está quebrando esses selos, é claro que ele está no céu, ele não está em outra terra. E como as pessoas têm falado que aquele cavaleiro do cavalo branco é Cristo, então é impossível que Cristo esteja lá no céu e ao mesmo tempo ele esteja aqui trazendo tribulações para a terra. Né? Então não é Cristo. Cristo não é esse demônio que está sendo tratado aí. Né? Por quê? Porque os juízos estão acontecendo por causa dos pecados da humanidade. Então, as pessoas não vão mudar o pensamento delas. Ninguém vai mudar os seus pensamentos. Existem aqueles que se converterão, vão chegar à conversão. Mas a maioria não vai aceitar isso aí. Nós estamos vendo no dia de hoje o que está acontecendo. Cada dia a maldade está vindo mais à tona, pessoas matando inocentes, sem razão, e não tem arrependimento de nada. Outros dizem que mataram não sei quantos, e sem se arrepender. Então, esse juiz é exatamente por causa desses homens maus. Então é isso. Então nós não temos assim, o capítulo 4 e o capítulo 5, você está vendo que eles são 2 capítulos pequenos, não tem muitas assim atribuições. O senhor sempre toca no ponto que João era um vidente. E geralmente as pessoas falam que ele era um profeta. O que diferencia um profeta e um vidente? Um profeta, ele tem revelações. Ele fala quando ele recebeu uma revelação. Então ele tem autoridade. Aí o que está acontecendo no nosso dia é que uma porção de gente chega de púlpito e diz: eu vi. E viu o quê? Ninguém sabe. Como é que ninguém sabe? O profeta ele tinha aquela revelação. Você via que os profetas antigos, o que ele dizia? Assim diz o Senhor. Ele repetia as palavras de Deus. Você vê o que Isaías diz, você vê o que Oséias fala, o que Ageu fala, assim diz o Senhor. O que Moisés falava ali, quando ele escreveu o Pentateuco, ele diz, assim diz o Senhor. Então, não era ele o que ele estava falando ali, ele estava transmitindo o que ele viu. Então, esses são os profetas. E tem mais um, esses profetas falavam daquilo que iria acontecer. E aconteceu. E muitas coisas aconteceram e outras ainda vão acontecer. Mas está lá escrito, principalmente no livro de Daniel, que é um profeta lá, Isaías e Daniel, que são profetas maiores lá do Antigo Testamento. Então, você está vendo que as coisas dele aconteceram naquelas épocas, estão acontecendo hoje e ainda irão acontecer no futuro. E quando você fala de um vidente, aí a coisa muda, porque o vidente ele tem aquela visão. No caso do João aí, esse João, o vidente, ou João profeta, né? Então, o João, uma hora ele era profeta, outra hora ele era vidente. Então, digamos que ele foi arrebatado e teve aquela visão. Você vê, o Daniel também teve a visão dele. Então, o que aconteceu? O cara é evidente, porque ele viu aquela estátua do Nabucodonosor, aquela estátua grande da cabeça de ouro, do peito de prata, e o ventre de bronze, e as coxas de ferro. Então, ele viu essa estátua aí. Por quê? Porque o Nabucodonosor disse para ele que ele tinha que dizer o sonho, interpretar o sonho, mas não dizia qual era o sonho. E um cara só vendo o que era podia descrever o que o Nabucodonosor tinha sonhado. E o caso do Daniel, o que é que ele viu? Ele ali se pôs num período de oração, junto com seus 2 amigos, né? Os 4 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles naquele íntimo da oração, o Daniel teve a visão de uma grande estátua com a cabeça de ouro, o peito de prata, e o ventre de bronze, e as pernas e os pés de ferro. Então, isso é visão, isso é ser vidente.
Então, no caso do vidente João aqui, do Apocalipse, ele está no céu e está vendo essas coisas. Ele está transmitindo o que ele viu. E como nós acabamos de falar, ele está transmitindo coisas que ele não sabia definir. Então, ele deu um nome, né? Nós vamos ver ainda no capítulo, no juízo da quinta trombeta, quando chegar no juízo das trombetas, nós vamos ver no juízo da quinta trombeta que ele diz que ele viu coisas que não sabia explicar, como ele diz assim, que tinham os escorpiões que matavam os homens, picavam os homens, mas você vê ao mesmo tempo que esses escorpiões eram como se fossem máquinas. É que ele não tem noção do que é o negócio, ele não sabe explicar, ele está vendo, mas não sabe explicar por quê. Porque aquela época dele lá atrás não tinha nem automóvel, não tinha carro nenhum, só carro de boi e olha lá. Né? Hoje não, nós temos o quê? Nós temos automóveis, nós temos caminhões, carreta, máquinas, umas máquinas aí que a gente fica até aqui no nosso estado aqui, do Brasil, que é um país do terceiro mundo, coisas que nós não conseguimos ver, que está lá nos países de primeiro mundo, máquinas poderosas, né? Computadores aí que trazem a nós revelações que estão acima daquilo que nós podemos esperar. Então, veja bem, o apóstolo João, ele está vendo coisa ali, está falando daqueles gafanhotos que não eram gafanhotos, aqueles escorpiões que não eram escorpiões. Então, todas essas coisas que ele está falando aí é a visão. Isso quem é que vê? O vidente. Então, essa é a diferença do profeta para o vidente. É isso que nós entendemos. O escritor aos Hebreus, ele fala que as coisas que nós aprendemos vêm pela fé. Ele diz que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. E a gente, às vezes, quando lê o livro do Apocalipse, a gente não entende humanamente falando. Então, a gente tem que caminhar para o lado da fé. Então, o Apocalipse, então, seria um livro celestial, que descortina as coisas que estão além do nosso entendimento. Como é que o homem natural pode acessar essas coisas espirituais? Bem, aí nós hoje, eu digo, vamos chegar para nós hoje, porque esses homens aí que escreveram isso aí, tiveram essas visões, tiveram essas interpretações. E no livro de Hebreus, que é um livro que nós não sabemos nem quem é o autor, muitos dizem que foi Lucas, outros dizem que é Paulo, ninguém sabe, outros dizem que é Apolo, quem foi, afinal de contas. Mas o cara que escreveu o livro de Hebreus, ele está falando exatamente essas coisas aí, né? Essas coisas que a fé é que vai nos dar essa certeza daquilo que nós vemos. Você vê no primeiro versículo, ele está dizendo assim que Deus trouxe as coisas invisíveis para o visível. O que era imaterial, ele trouxe para o material. Então, veja bem, toda a matéria que existe, ela já existia, mas de maneira invisível. O fogo tinha lá, invisível. A terra e tudo estava lá dentro disso, só que ele trouxe a realidade para o visível. Então, ele diz, pela fé, nós chegaremos a esse entendimento. Então, veja bem, nós precisamos de uma revelação. É uma revelação. Então, essa revelação, a revelação que Deus nos dá, ela vem trazer, porque eu já tenho visto pessoas, né? Às vezes comigo mesmo tem acontecido de eu não entender um texto. Né? Eu não consigo entender um texto. Mas eu fico ali me batendo em cima daquele texto, aí depois eu tenho uma revelação do que aquele texto está dizendo. O que quer dizer aquele texto. Eu conheci um pastor que veio dar uma aula para nós também, e ele estava falando a respeito dessas revelações. E ele disse que ele não conseguia entender o que está escrito lá no livro de Gênesis, a respeito do capítulo 10, do capítulo 9 e 10, onde está falando do Noé, quando ele saiu lá do dilúvio, que ele plantou aquela vinha, e depois daquela vinha ali que ele
plantou, ele tomou a carraspana, né? Ficou bêbado e dormiu lá sem roupa, sem nada, e veio o seu filho lá e não teve o que fazer. Foi fazer pagode do pai que estava dormindo lá naquela situação, né? Aí o que aconteceu? Os outros irmãos chegaram lá, cobriram o pai e levaram ele para fora da tenda. Então o que aconteceu? Quando o Noé soube da situação, ele foi e amaldiçoou o seu neto, não amaldiçoou o filho, né? E esse pastor disse que não entendia por que ele tinha amaldiçoado, por que. Aí a gente entender depois que a situação era essa, né? Que o cara quando lançava, o pai quando lançava uma maldição sobre o filho, a maldição retornava para o próprio pai. E o Noé naquela época já sabia dessa situação, né? Ele imaginava essa situação, então ele não mandou a maldição contra o cão, mandou contra o filho do cão, que era o Canaã. Então a maldição caiu sobre Canaã. Então, agora por que ele tinha esses pensamentos que ele não conseguia entender isso? Não conseguia entender porque as pessoas dizem que a maldição está lá na África, né? Porque lá foi que nasceu o povo incrédulo, foi para lá, aquele povo que foi amaldiçoado por Noé. Então você está vendo que não foi a maldição de Noé, não foi sobre o povo lá. E está certo que a África foi gerada através da tribo dos etíopes. Criou esse povo negro que está aí, que é da descendência de Cush, né? A descendência de Cush, que foi o primeiro homem preto da terra. Então, por causa disso, ele foi mal. O cara que foi amaldiçoado foi aqueles povos que estão lá em Canaã, que são da geração de Canaã. E Cush é outra geração, né? Não é o Canaã que foi exatamente aquele que foi amaldiçoado. Então, você viu que todos aqueles povos, jebuseus, filisteus e outros, foram amaldiçoados. Então, Deus determinou a extinção desses povos. Então, ou seja, que não tem nada a ver. Então, esse pastor, ele dizia que ele não entendia esse negócio dessa maldição. Então, está aí explicado essa maldição a respeito dessa situação. Glória a Deus. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Que palavras de revelação que o Senhor nos trouxe. Sabe, o Senhor nos chama todos os dias a aprendermos dele. O profeta vai dizer que se existe uma coisa que nos distancia de Deus, que nos leva à falência, que nos leva à destruição, o profeta diz: falta de conhecimento. O apóstolo Tiago, na sua carta, vai dizer que aquele que não tem sabedoria, peça do Senhor que Ele dá. Nós estamos aqui oferecendo a você esse conteúdo maravilhoso. Ainda nós temos mais algumas aulas para se aprofundar mais nessa temática de Apocalipse. Nós estamos pegando apenas os juízos da tribulação. O livro de Apocalipse é algo extremamente abrangente. É algo que Deus usou um homem para alertar o povo, para alertar a humanidade de todas as coisas que muito breve irão acontecer. Espero que estejamos preparados para o soar da trombeta, para que nós não venhamos sofrer as consequências de cada um desses juízos. Como diz o texto, ai, ai, daqueles que ficarem na terra. Que o Espírito Santo nos toque. Sabe, você, meu amigo, que por um acaso caiu nesse vídeo, existe uma esperança, e essa é uma esperança que nós devemos nutrir, de que em algum momento o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Todos esses acontecimentos que você talvez ouviu o presbítero narrar, serão acontecimentos que assolarão a terra, logo depois de um evento chamado arrebatamento. Quem é que vai fazer parte desse evento? Todos aqueles que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus.
que você, nesse dia, possa entregar a tua vida, a vida da tua família nas mãos do Senhor. O texto vai nos dizer que nós precisamos confiar no Senhor, lançar sobre Ele o nosso jugo e Ele nos dará alívio. Que você nesse dia possa se lançar nas mãos do Senhor, creia nele. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, quero fazer uma oração pela tua família, para que haja milagre na tua casa nesse tempo, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade. Obrigado pelas tuas palavras na direção das nossas vidas. Obrigado pelo chamamento que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor tem usado homens, assim como o Senhor usou João, assim como o Senhor usou os grandes profetas, assim como o Senhor usou os grandes apóstolos, evangelistas. O Senhor tem nos usado nesses dias para levar a tua mensagem a tantas pessoas quanto nós pudermos. Que essa semente, ó Deus, nesse dia, venha produzir salvação, venha produzir cura, venha restaurar, Senhor, as vidas que estão perdidas. Aquele homem e mulher que nessa noite, que nesse momento está assistindo esse vídeo, que ele esteja entregando o coração dele a Ti, a vida dele ao Senhor. Que o Senhor escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. Te pedimos, Senhor, que Tu nos guarde, nos abençoe, nos proteja. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Caso você queira um contato do nosso Ministério de Consolidação, passa a mensagem aí. Aceitei Jesus, eu gostaria de um contato. Alguém preparado para isso, entrar em contato com você o mais rápido possível. E você será poderosamente abençoado na autoridade do nome de Jesus. Tenham dias abençoados, dias prósperos na autoridade do nome de Jesus.